Olá! No programa de hoje eu converso com um médico que trocou o centro cirúrgico pela cozinha. E foi entre panelas e facas, e não entre bisturis e aspiradores, que ele diz ter encontrado a chave para uma vida saudável. Cirurgião, graduado pela Universidade de Brasília, com mestrado e doutorado pela Universidade de Munique, na Alemanha, onde pesquisou sobre transplantes, ele mudou sua trajetória e passou a praticar um outro tipo de medicina, a integrativa. Autor dos livros Lugar de Médico é na Cozinha e O Cirurgião Verde, best-sellers, quem mostra a cara para o Brasil no programa de hoje é Alberto Perimanez Gonzalez. A medicina integrativa é uma nova área de conhecimento em medicina que, por dizer, integra diversos métodos que eram considerados alternativos, porém, através de evidências científicas, são hoje integrados à prática clínica confiável. Seja muito bem-vindo, Alberto. Como você descobriu que havia outro lugar tão importante quanto um centro cirúrgico para o médico atuar? Ricardo, ninguém passa incólume por um PhD. A palavra PhD quer dizer filósofo doctor, philosophical doctor. Ou seja, você passa a ser alguém que consegue filosofar na área de conhecimento que você vive. E eu, da área da medicina, estava trabalhando na parte de alta pesquisa na Alemanha com transplantes e conservação de enxertos, e voltei para o Brasil na Fiocruz, e lá estudando, nada mais nada menos do que estudando, eu fui descobrindo artigos que falavam sobre microbiota intestinal, isso lá em 2002, em 2004, eu descobrindo essa literatura e vendo, peraí, então isso tem relação com a microcirculação, isso tem relação com a função renal, isso tem relação com a função neurológica. E aí a gente filosofa. E ao filosofar você pensa, quer dizer, se é a microbiota intestinal, tem a ver com a alimentação. E aí eu comecei a conhecer alguns movimentos que estavam naquela época acontecendo no Rio de Janeiro, e não demorou muito para eu tomar minha decisão e abrir um pequeno restaurante. Pois é, você escreveu o livro Lugar de Médico é na Cozinha e comandou seu próprio restaurante no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, que exercia a medicina, né? Como é essa alimentação que você defende e como isso impacta na nossa saúde? Qualquer médico fazendo qualquer área de conhecimento ou especialidade pode adotar essas medidas de medicina integrativa e de mudança na culinária em qualquer que seja, desde a otorrinolaringologia, passando pela neurologia, pela gastroenterologia. Não existe uma área que o paciente não se beneficie com mudanças importantes no padrão alimentar e no padrão de hábitos de vida. Vamos levar isso para a prática. Você é descendente de espanhóis e a sua família vem do Uruguai, onde o churrasco é uma tradição, né? O fato de não ser mais carnívoro alterou alguma tendência, alguma predisposição ou fisiologia que vem do hábito alimentar da família e tal? Pergunta complexa, porque eu fiz churrasco com meu pai até os 42 anos de idade. E eu era na turma de medicina, eu era o churrasqueiro da turma. Eu sabia muito bem lidar com carne. E o que eu sei dizer que a coisa mais fácil da pessoa largar é carne. No caso da carne tem a questão do paladar, que é muito importante. É o famoso sabor umami, que é um sabor que gera um prazer quando a pessoa come. E eu posso te dizer que um shiitake tostado num grill tem o mesmo gosto de uma picanha. Ou seja, ele tem o sabor umami. Inclusive, uma das aulas que eu faço é o churrasco. O shiitake? Imagine, são vários cogumelos e várias hortaliças, eu faço um churrasco vegano. Eu vou te fazer uma provocação. Existe uma questão que é muito forte, que é a questão genética. Em muitos casos, quando se trata de uma doença, você sabe disso, né? A genética é determinante. Ela não puxa você para o churrasco? Eu posso dizer uma coisa, é triste falar isso, mas toda parte do meu pai, todos os irmãos do meu pai,
já partiram, e todos por uma mesma causa, doença cardiovascular e suas consequências. E eu posso te garantir, assinar um contrato aqui, um documento dizendo, eu não terei essas doenças. Porque aos 42 anos, ainda respondendo a pergunta anterior, eu larguei a carne, os laticínios e o açúcar. Eu digo, é a dieta completa do gaúcho, que é a carne e o doce de leite. Né? Porque a sobremesa sempre tem que estar junto com o churrasco. Então essa combinação é uma combinação muito inflamatória e as pessoas precisam começar a aprender. Mas eu vou largar de comer churrasco? Não, gaúcho, você não vai largar. Você coma o churrasco, mas bote bastante salada, coma brócolis, coma hortaliças. Equilibre com outras hortaliças. Inclusive, esse é o padrão da dieta mediterrânea, por exemplo. Na Itália, as pessoas, e nas blue zones, as pessoas comem alguma carne, mas elas comem acompanhadas de muitos vegetais. Então, eu respondendo a tudo isso e dizendo, se eu mudo a minha microbiota intestinal pelo padrão de plantas, essa microbiota intestinal não produzirá fatores inflamatórios que causam doença cardiovascular. Como é a base da alimentação que você defende? Alimentação baseada em plantas, que não quer dizer alimentação vegetariana ou vegana exclusiva. Eu tenho pacientes, esses pacientes dizem que ainda querem comer alguma carne, que ainda querem comer algum frango, que querem algum tipo de laticínio. Eu trabalho junto com o nutricionista e a gente orienta o paciente a ter uma dieta bem completa, mas baseada em plantas. Então isso é muito importante e baseada em culinária. Então a gente tem 8 aulas de culinária importantíssimas, eu não preciso dizer todas, mas passa desde suco verde, caldeirada de frutos do mato, leites vegetais, alimentos fermentados, então por aí vai. E sobremesas, e tortas, e doces e pães. Ou seja, é uma culinária completa, posso dizer que é gourmet, porque tudo tem um sabor. A gente trabalha para ser concorrente da outra culinária, a gente quer ter mais sabor que eles e a gente consegue. E por isso que tem o detalhe da culinária, é aquele toque para o alimento ser competitivo com o alimento que causa dano. Então, com esse resultado, a gente consegue a adesão do paciente e a mudança de padrão na cozinha. E aí a gente consegue resultado no diabetes, a gente consegue resultado na hipertensão, no colesterol alto, em doenças degenerativas crônicas de todo tipo, inclusive no câncer a gente consegue a modulação melhor do paciente que está fazendo um tratamento. Saúde, saúde, saúde. Não saia daí. Voltamos já já. O problema da alimentação processada no Brasil não é uma questão de coincidência. Há um planejamento de grandes corporações para isso acontecer, em viciar a população brasileira na chamada junk food. Hoje, quem mostra a cara ao Brasil é o Dr. Alberto Peribanês, que faz medicina integrativa. Alberto, o problema da alimentação está no seu livro. E não é somente o fato de comermos carnes, peixe, frango, porco, boi e tal, como também bebermos leite, consumirmos queijo, iogurte, etc. Existe muita diferença entre o mesmo tipo de produto, como uma carne bovina ou um queijo, um embutido, por exemplo, o pessoal gosta muito disso. E abrir mão do que é saboroso, às vezes as pessoas resistem, né? O que pode não fazer tão mal? Bom, eu tenho que falar primeiro do peixe, né? Porque se peixe fizesse mal, o Japão estaria muito ruim de saúde, né? Os japoneses, eles fazem uma mistura perfeita entre peixe e vegetais, inclusive vegetais fermentados. Então, há muita sabedoria na dieta japonesa. E, como eu já tinha mencionado, na dieta mediterrânea também tem o componente peixe, né? Tem o alixe, né? É muito comum as receitas mediterrâneas com algum tipo de peixe e muitos vegetais. Então, não existe muita diferença. Eu chegar em uma colônia de pescadores, hoje em dia no Brasil, você vai ver que eles comem peixe, mas eles têm um mercadinho. E nesse mercadinho é lotado de alimento processado.
Você chega numa vila de agricultores no Brasil e lá vai ter um mercadinho e esse mercadinho é cheio de alimento processado. Aí você pergunta para esse pescador e para esse agricultor o que eles comem. Eles comem o alimento processado, porque o peixe é para vender e porque a verdura é para vender. E eles usam pouco esses alimentos para eles. Isso é uma coisa que já foi constatado, inclusive tem estudos mostrando isso, e a gente acompanha essas coisas culturais e sociais que envolvem o alimento. Então, no foco do meu trabalho, o pequeno produtor rural não é apenas o fornecedor principal do alimento, mas ele também é um agente, ele é um paciente no qual a gente age também. A gente educa eles a comer aquele brócolis que eles estão produzindo, a comer aquela couve-flor e não comer a salsicha que ele compra processada junto com bolachinha. O problema da alimentação processada no Brasil não é uma questão de coincidência. Há um planejamento de grandes corporações para isso acontecer. Existe uma reportagem extensa no New York Times sobre um estudo que foi feito no Brasil. Eu não vou dizer o nome da empresa, uma das grandes empresas de alimentação no mundo, que trabalhou em viciar a população brasileira na chamada junk food, que a tradução para o português é comida lixo, que é o alimento processado. Então você tem população ribeirinha no Amazonas comendo alimento processado dessa grande empresa. Isso gera o que no consumidor? Gera as doenças típicas degenerativas chamadas síndrome metabólica. A obesidade, aumento da cintura abdominal e da gordura visceral, colesterol alto, pré-diabetes ou a resistência à insulina e caminha junto para todas as outras. A derivação disso tudo é vários caminhos. O próprio diabetes, a hipertensão e a doença cardiovascular com eventos isquêmicos, que é acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, e o câncer. Ou seja, há um aumento flagrante da incidência de câncer no Brasil. E isso tem a ver com esse padrão, inclusive de carnes embutidas. O Granger, que é um médico americano muito ativo nos Estados Unidos, ele fala que deveria haver já medidas governamentais para carnes embutidas e salsichas e salames, etc., escrevendo no rótulo tal e qual se escreve no cigarro. O cigarro pode te causar esse dano e esse dano. Tinha que estar no rótulo desses alimentos o dano e o câncer que esses alimentos podem causar. Porque a ciência já comprovou a relação entre câncer e principalmente carnes embutidas. Sem falar dos salgadinhos também, que as crianças nossas hoje estão crescendo viciadas nesses pacotes de salgadinho, né? Olha, eu faço raio-x, ainda atendo crianças no pronto-socorro, e faço raio-x às vezes pedindo porque a mãe chega com a criança com dor abdominal que parece apendicite. Aí você pede um raio-x, porque é uma rotina, e você vê que no intestino, ao invés de você encontrar aquele bolo fecal que a gente chama, que é aquelas imagens típicas, você vê bolotinhas como fezes de ovelha. E essas bolotinhas são a forma de aglutinação desse material quase plástico de que é formado o chi, não vou dizer a marca, esses salgadinhos que você come e desmancha na boca. Se você acende com isqueiro, ele queima, ele acende. E aquilo é o que mães de baixa renda, vamos dizer da classe C, da classe D, dão para os seus filhos e vão trabalhar. Essas crianças ficam em casa vendo televisão e comendo esses processados. Chegam no pronto-socorro com um quadro abdominal agudo. Você pede um raio-x e a imagem é essa. Alberto, como ter certeza que um alimento é de fato orgânico? Você cria essa entidade chamada agricultura autêntica, na qual o próprio consumidor é o fiscal do produtor. Você sabe que não é um brócolis e um couve-flor que chegou, é uma coisa que veio do seu Chico, é algo que veio do seu Antônio. Então eu já estou promovendo esse tipo de diálogo e que tem sido muito produtivo. E isso é revolucionário, porque se você cria um modelo de saúde na qual você previne, e não previne apenas, mas você trata diabetes, hipertensão e outras doenças correlatas, você também usa o pequeno produtor rural como seu farmacêutico. Você diz que o leite é altamente inflamatório, mas os iogurtes não.
E nem todos os queijos que são produtos derivados do leite também são. Por quê? Vou continuar falando de inovação. Vamos lá, vamos inovar. Não vamos falar mal do leite, por favor, porque o leite pode vir da castanha do Pará, ele pode vir da castanha do caju, ele pode vir do coco, ele pode vir do amendoim, ele pode vir da amêndoa e de mais uma centena de sementes oleaginosas. E eu tenho uma fala minha que diz, menos estábulos e mais florestas. Porque para você ter todas essas castanhas, você produz o leite vegetal. E o leite vegetal, em vez de derrubar a floresta para ter vaca produzindo leite, você cria florestas de castanhas para ter o substrato com que você faz o leite vegetal, que é delicioso. Tente tomar um café com um leite de amêndoas que você nunca mais vai querer beber outra coisa. Mas voltando ao leite do animal, eu só digo, procure leite de pequenos produtores, leite que tenha sido colhido de vacas que estão vivendo em um ambiente um pouco melhor, o queijo da canastra, queijos artesanais brasileiros, porque eles passam por quê? Eles passam por uma fermentação. Essa fermentação, que é por leveduras e é por bactérias, elas modificam completamente a fórmula original do leite, que é caseína e lactose. Você deixa de ter caseína e lactose e passa a ter substâncias diferentes daquilo que forma aquele queijo. Outra dica, um queijo quanto mais curado, quanto mais tempo dele está curado, mais distante do leite ele é. E o queijo quanto mais fresco, mais próximo do leite ele é. Faz sentido. E dizendo, o iogurte também é um atenuante, jogou ali um lactobacilo, fermentou o leite, está ótimo, está ajudando. Eu não sou inimigo dos alimentos, eu sou apenas um aconselhador, já com alguma maturidade nisso, e que vejo as sociedades de uma maneira ampla e não chegando aqui como o profeta do deserto dizendo a última coisa. Não é isso. A gente precisa tratar das pessoas com a humanidade que elas merecem. E se você gosta de cerveja, de vinho, não saia daí. Vamos falar sobre isso e muito mais. Voltamos já já. Eu sou um amante da medicina convencional, da alta tecnologia, de uma cirurgia com o robô da Vinci. Isso são coisas maravilhosas que a medicina conquistou. O que nós precisamos é melhorar a medicina. Quem mostra a cara ao Brasil hoje é o Dr. Alberto Perimanês. Alberto, vinho e cerveja são coisas que todo mundo gosta, ou quase todo mundo. Elas também passam por um processo de fermentação. Elas são saudáveis? Podem ser saudáveis? Em primeiro lugar, é importante diferenciar beber vinho ou beber cerveja da doença social chamada alcoolismo. Então, tem gente que bebe cerveja e é alcoólatra de cerveja e tem gente que bebe vinho e é alcoólatra de vinho. Mas eu falo nas minhas aulas, e tem uma aula de 4 horas de duração só sobre alcoolismo, mas eu falo nessas aulas que se cerveja fizesse mal, a Alemanha não seria a potência que ela é, nem teria ganho de 7-1 do Brasil. E se vinho fizesse mal, a França também não estava em pé. Portugal, Espanha, Argentina, Chile. Então, é importante saber que nesses países existem pessoas que sabem consumir a bebida adequadamente. E sim, o vinho é um probiótico fabuloso. E ele é tão importante, inclusive com a quantidade de álcool que ele vem, ele faz um trabalho na microbiota intestinal. Eu já vi um artigo preliminar sobre vinho, mas virão muitos outros artigos sobre vinho como reguladores da microbiota intestinal. Voltando para a cerveja também, é a mesma explicação. Então tem bebidas que realmente, elas são probióticos, elas te ajudam. Você pratica medicina integrativa, que também tem uma preocupação com a parte social do alimento. Desde a terra, a plantação, enfim, onde é cultivado, até chegar à mesa. Você pode explicar melhor sobre isso? Há todo um conglomerado nisso. Eu chamo de modelo biogênico de saúde e que está no meu livro Cirurgia Verde. Esse livro, né, eu espero que a Márcia goste. Então, é um livro de medicina, de fisiologia, e que explica essa concatenação entre produtor rural, a diminuição do atravessador, o posto de saúde como uma espécie de intermediador disso tudo e, finalmente, a medicina culinária com esses pacientes de SUS, pacientes de postos de saúde, melhorando seu padrão alimentar.
Você ainda trabalha em hospital e criou um espaço, um centro de treinamento, de ensino, de formação, no meio da Mata Atlântica, no interior aqui de São Paulo. Como é esse seu trabalho? Em primeiro lugar, é bom lembrar isso, né? Porque aí tem algum colega médico ouvindo falar, isso aqui deve ser um inimigo da medicina convencional. Eu sou um amante da medicina convencional, da alta tecnologia, de uma cirurgia com o robô da Vinci. Isso são coisas maravilhosas que a medicina conquistou. O que nós precisamos é melhorar a medicina, fazê-la melhor ainda. Então, com esse intuito, eu criei o Centro de Medicina Integrativa, em Ribeirão Grande, aqui no sertão, perto do Parque Estadual Intervales. E é um sítio agroflorestal, eu tenho uma plantação agroflorestal, tenho horta orgânica e eu estou apto a receber equipes de saúde de diferentes municípios que queiram treinar suas equipes em medicina integrativa e em medicina culinária, que é a parte importante, a hora onde entra a tecnologia, porque culinária é uma tecnologia, culinária é um trabalho científico. E as evidências científicas por trás disso tudo só fazem reforçar o nosso trabalho. Então a gente quer treinar equipes com essa formação. Vamos para o resultado prático. O que isso significa na mesa do cidadão? A mesa é tudo. A mesa pode ser a mesa do médico, que é quadrada, com o médico vestido de branco, ele te dá um papel rabiscado, você pega, vai numa farmácia e pega um remédio. E tem a mesa onde você interage com o teu paciente. E você faz uma mesa circular, onde as coisas acontecem. E você trabalha para que na mesa daquele paciente, aqueles conhecimentos adquiridos, ele comece a fazer na casa dele. Esse é o principal objetivo a ser atingido. Nem que seja um prato dos 8 pratos que você treinou, um prato ele aprendeu a fazer. E isso já está mudando. Esse treinamento que você dá envolve toda a sorte de pessoas, médicos, paramédicos, profissionais de saúde das secretarias municipais, dona de casa, enfim. Você recebe e treina qualquer tipo de pessoa interessada não só em consumir essa medicina, como também em levar isso a outras pessoas. Quer dizer, você acaba formando agentes de uma comida natural. Eu leio muito artigo já dessa área, já existem artigos que falam que o foco seria estudantes de medicina, ou o foco seria médicos, é interessante. Mas eu considero o foco em estudantes de escola secundária importante, eu acho o foco em idosos importante, eu acho o foco em donas de casa importante. Então, o foco ainda está a ser definido, porque é uma ciência muito nova. Mas não há dúvidas que a ação com jovens e adolescentes se impõe, além de ser importante, ela se impõe, porque esse grupo é o grupo que está mais refém do alimento processado. Isso muda o jogo. Muda completamente. Tudo. Nós temos por hábito pedir aos nossos entrevistados que tragam um objeto que lhe é caro. E eu fiquei muito assustado, porque você, um médico, uma pessoa que salva a vida, né? Uma pessoa que salva a vida também nessa medicina tão útil da saúde das pessoas, trouxe aqui um objeto que é uma faca. Qual a importância desse objeto na sua vida? Primeiro que uma faca não é uma arma branca, tá? Vamos começar por aí. Bom, isso é uma faca baratinha que você compra em qualquer lugar, eu trouxe de propósito. É uma faca pequena, não é uma faca de chefe de cozinha gourmet, é uma faca que muda a regra do jogo. Porque nas aulas de medicina culinária, a primeira aula é sobre faca. Como afiar uma faca, como manter uma faca, como cuidar de uma faca e como usar uma faca. Então a gente acha que quando um paciente adquire conhecimento disso daqui, isso vem antes da roda, né? É a pedra lascada, era a faca dos nossos ancestrais. Depois foi virando uma coisa cada vez mais aprofundada. E hoje ela ainda é a mesma. E ela serve para o mesmo objetivo, picotar coisas, descascar. Então quando eu acredito que esse lindo objeto, que eu acho bonito inclusive faca, que a faca, uma vez a pessoa absorver o conhecimento de como usar isso, ela tem aí uma chance de se livrar daquele alimento processado que ele vai botar no micro-ondas, daquele alimento processado que ele vai botar dentro da água para ferver e comer na hora. Ele simplesmente pode ter a chance de descascar alguma coisa, de picotar alguma coisa e jogar misturado com aquilo mesmo. Que ele jogue um brócolis, uma berinjela, uma couve-flor com aquele miojinho.
Se ele já fez essa mudança, a gente já está batendo palmas para o paciente, dizendo, que bom. A faca tem um símbolo: cortar o que não interessa e ficar com o que é bom na alimentação. Eu finalizaria dizendo que é preferível uma faca cortando alimentos do que a faca do cirurgião, que é o bisturi, tendo que cortar finalmente. É melhor a faca da cozinha. Perfeito. E semana que vem a gente estará de volta com novas caras desse Brasil que inspira, acredita e mostra que é possível transformar sempre para melhor. Até lá.